Olá, meu nome é Luan, sou professor de matemática da rede pública do estado do Acre e hoje nós vamos ter aí mais uma aula aí sobre os conteúdos do nono ano. A nossa aula hoje é sobre fração geratriz. A gente hoje vai aprender a como encontrar, né, a fração de números inteiros que está representando as dízimas periódicas. Então, vamos aí iniciar nossa aula. Então, o conteúdo fração geratriz, né, professor, já me apresentei, Luan Felipe Momo. Então, vamos iniciar. Ao final dessa aula, você saberá, basicamente, o que é a geratriz de uma dízima periódica e como descobrir a geratriz de uma dízima periódica. A palavra geratriz, né, aí vem da ideia de gerar, certo? Então, vamos aí. Fração geratriz, nosso conteúdo. Quando a gente divide, né, o numerador pelo denominador de uma fração, você já aprendeu aí bem o que é fração ao longo aí dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental, você tem o valor daquela fração. Então, muitas vezes, quando você divide dois números inteiros, né, você já deve ter percebido que você tem três opções de resultado para o quociente, quando você coloca a vírgula na divisão, né? Pode dar um número inteiro, pode dar um decimal finito, né? Se você divide, por exemplo, 5 para 4, né, dá 1,25. Se quiser conferir na calculadora aí, ó, quando você divide 5 para 4, dá 1,25. Então, nesse caso aí, você tem um decimal finito como resultado. Agora, quando você divide, por exemplo, 1 para 3, né, você começa a observar que dá 0,333 e a divisão continua, você não consegue acabar. Aí você acaba colocando umas reticências para indicar para o seu professor que as casas continuam. Então, quando você divide dois números inteiros, você tem três opções. Ou dá um número inteiro, 8 para 4, por exemplo, dá 2 e acabou. Quando você divide, por exemplo, 5 para 4, dá 1,25. Acabou a divisão, um decimal finito. Mas também acontece do resultado ser uma dízima periódica. Agora nós vamos estar interessados em, dada a dízima periódica, saber qual é a fração de números inteiros que gera aquela dízima. Por isso que eu falo fração geratriz. Então, continuando aqui, ó, exemplos. Vamos lá. 4 sobre 9 é igual a 0,4444 reticências. Isso quer dizer o seguinte, que o valor da fração 4 nonos é 0,444, a dízima periódica 0,4444, que você já viu, o período aí é 4. Então, nesse caso aí, ó, o valor da fração é essa dízima. Só que eu posso fazer a pergunta inversa. Se eu tenho a dízima, como é que eu faço para encontrar uma fração? Né? Você já viu aí que nós temos o conceito de frações equivalentes. Então, eu posso encontrar mais de uma fração que representa essa dízima aí. Por exemplo, a fração 8 sobre 18 também representaria 0,444. Mas eu estou interessado em encontrar só uma, já é o suficiente. Então, a fração 4 sobre 9, eu diria que é a fração geratriz da dízima 0,444 e assim por diante. Mais um exemplo. A fração 32 sobre 9 tem como valor, né, a dízima periódica 3,5555 reticências, indicando aí que o 5 é o período e nós temos aí um decimal infinito. Então, nesse caso aí, ó, nós temos uma dízima periódica simples, né, e o valor da fração 32 sobre 9 é justamente a dízima periódica dada. Eu poderia também me perguntar ao contrário. Se eu tivesse a dízima 3,55555, assim por diante, como é que eu encontraria a fração de inteiros que representa essa dízima aí? Então, ó, fixou bem? Dízima periódica para nós, fração geratriz dízima periódica vai ser a fração que você vai encontrar, cujo valor dela é justamente a dízima periódica dada. Mais um exemplozinho aí, ó, 52 para 90, 0,5777 e assim por diante. Ou seja, a fração 52 sobre 90, eu falo que é a fração geratriz para a dízima periódica 0,5777 e assim por diante. Recapitulando da última aula, o último exemplo aí, ó, é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula, né, você tem que vencer o algarismo 5 para poder iniciar o nosso período, que é 7. Então agora a gente vai aprender a como obter a fração geratriz para uma dízima periódica, certo? Para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos utilizar um método prático tanto para a dízima simples quanto para a composta. Talvez aqui o seu professor pode ter usado um outro método, que é um método mais matemático, só que aqui nós vamos utilizar um método simples e prático para você encontrar rapidamente a nossa dízima periódica. Mas caso você aí queira conhecer esse método matemático, você pode pesquisar fração geratriz, método matemático, que você vai ver como é que a justificativa do método que a gente vai utilizar aqui.
Então, ó, para a gente encontrar a fração geratriz para uma dízima periódica simples, né? Então, vamos lá. Imagine que eu queira encontrar a fração geratriz da dízima 0,2222 e assim por diante. Aqui é importante que você saiba estudar, antes de você aplicar o método, é importante que você estude a tua dízima periódica. Primeiro, ela é simples. Por quê? Quem é o período? Né? Se você está ligado aí, ó, o período é 2. Ele está se repetindo, né, infinitamente. E ele já se inicia após a vírgula. Então, nesse caso, aí, nós temos uma dízima periódica simples. Então, vamos fazer um tipo de cálculo à parte para ela. Então, vamos lá. Eu vou utilizar esse método aí para vocês, que eu quero que vocês compreendam bem aí as partes que compõem o método e depois a gente vai fazer um exemplo aí prático. Para eu montar a fração geratriz dessa dízima aí, eu faço por partes. Eu, particularmente, ensino para os meus alunos e gosto de fazer assim, primeiro montando o denominador, depois eu monto o numerador. Então vamos lá, vamos focar ali no denominador, né, na segunda fração, ali depois, na primeira fração após a igualdade. Repare uma coisa, o nosso período dessa dízima aí é somente o algarismo 2. Então embaixo, no denominador, eu vou colocar somente um 9, certo? Professor, por que 9? De onde que veio esse 9? Como eu expliquei para vocês, esse 9 aí é uma consequência daquele método matemático que eu falei lá do início. Então aqui a gente só vai aplicar os resultados dele, certo? Então vamos lá, no denominador eu coloco só um algarismo 9. Se fosse dois números que fizessem parte do período, seriam 2 noves. Se fossem 3 números que fizessem parte do período, seriam 3 noves e assim por diante. Então, quando a dízima periódica for simples, no denominador você vai colocar ali, né, um múltiplo de 9, formado só por algarismos 9, certo? Numa quantidade igual à quantidade de algarismos que formam o período. Então, 0,22 período é 2, então no denominador você coloca somente um 9. Feito isso, dízima periódica simples, acaba aí o denominador. Agora vamos montar o numerador. Em cima sempre vai acontecer uma subtração, certo? No caso, o que você vai colocar primeiro? Primeiro você vai colocar a parte, quando a dízima periódica for simples, você primeiro coloca a parte inteira junto com o período. Esquece a vírgula. Então repare, quem é a parte inteira aí? É o algarismo 0. Quem é o período? É o algarismo 2. Na hora que você junta 0, 2, você forma um número natural 2. Então fica 2 menos a parte inteira. Sempre é menos a parte inteira, ok, gente? Na dízima periódica simples. Então, ó, embaixo, o denominador fica 9, em cima, 2 menos 0. Então, a fração geratriz que representa essa dízima aí seria a fração 2 sobre 9, 2 nonos. Já é uma fração irredutível por si só, né? Então, se você quiser saber se de fato essa fração que nós encontramos representa a dízima periódica dada, você pode dividir 2 para 9 e obter como resultado a dízima periódica 0,222 e assim por diante. Mais um exemplo aqui, ó. Como é que a gente iria encontrar a fração geratriz da dízima 34,131313 e assim por diante? Mesma ideia, certo? Primeiro, você observa quem é o nosso período. O período é 1 e 3, então embaixo eu coloco 2 noves. Em cima, eu faço uma subtração. Primeiro, eu coloco a parte inteira junto com o período e formo um número natural. A parte inteira, 3 e 4. Período, 1 e 3. Então, fica 3.413 quando eu junto esses dois números. Menos a parte inteira. Então, fazendo aí as continhas, a nossa fração geratriz seria 3.379 dividido para 99. Pode acontecer do seu professor pedir a fração irredutível. Então, nesse caso aí, você teria que simplificar. Agora, quando a fração geratriz for composta, o método continua quase o mesmo, vai ter umas pequenas diferenças. Então, vamos observar aqui um exemplo. Ó. Vamos pegar a dízima periódica 6,3777 assim por diante. Primeiro, nós temos que o período é 7, certo? E o anteperíodo é 3, porque agora nós temos uma dízima periódica composta. Então, para obter a fração geratriz dessa dízima, o método vai ser o mesmo, só que vai ter algumas diferenças. Primeiro, eu coloco tantos 9 quanto for a quantidade de algarismos que formam o período. Então, o nosso período é 7, então eu coloco só um 9 aí no denominador. Só que agora eu vou acrescentar alguns zeros depois do 9, porque a nossa dízima periódica ela é composta.
Então veja, o nosso anteperíodo é formado por um só algarismo, então eu coloco só um zero. Em cima, eu coloco a parte inteira junto com o anteperíodo junto com o período, certo? Ali a parte da parte inteira com o anteperíodo, eu falo que são os números que não se repetem, né? Então, se você juntar 6, 3 e 7, você forma 637 menos a parte inteira, que é a parte inteira, né? Que no caso aí vai ser a parte inteira junto com o anteperíodo, perdão. Então, a gente forma aí o número 63. Então, 637 menos 63 daria 574 e embaixo 90. Então, aí nós teríamos outra fração geratriz aí representando uma outra dízima periódica. Então, vamos para um exercício aqui para você firmar melhor essa ideia. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar com uma fração geratriz para uma dízima periódica composta. Vamos pegar aí a dízima 3,2111. Vamos fazer por partes. Primeiro, vamos escrever ela na notação que a gente viu de barrinha na última aula. No caso, debaixo da barrinha eu coloco somente o período. Como o período aí é 1, então debaixo da barra eu coloco somente, né, o período 1, o algarismo 1. Então aí essa escrita aí representa a dízima periódica 3,211 e assim por diante. Então vamos lá. Primeiramente, a parte inteira, aquilo que está antes da vírgula, é o 3. Anteperíodo, 2. Período, 1. Aí você identifica, você vai contemplar a sua dízima periódica. Segundo, parte que não se repete mais o período. Ou seja, quem é a parte que não se repete? É a parte inteira junto com o anteperíodo. Aí eu junto com o período e formo 3, 2, 1, ou seja, o número 321. Esse mais aí, gente, não é de somar, tá? É de eu juntar, de eu agrupar. Então eu junto a parte inteira, junto com o anteperíodo, junto com o período e formo aí o número 321. Depois a parte que não se repete, isto é, a parte inteira junto com o anteperíodo. Eu formo aí ó, o número 32. Então eu monto meu numerador. Meu numerador então vai ser 321 menos 32. A parte formada pela parte inteira, anteperíodo e período, formou 321, menos a parte que não se repete, ou seja, a parte inteira junto com o anteperíodo formou 32. Aí em cima fica 321 menos 32, que daria 289. No denominador ficará 90. Por que 90, professor? Primeiro, o teu período é formado por um só algarismo, então só o 9. Depois da vírgula tem só uma casa que não faz parte do período, ou seja, o seu anteperíodo é formado somente por um algarismo, então coloca só um zero. Então embaixo fica o número 90. Então, para finalizar, né, o cálculo daquela fração geratriz 3,211, a gente montou o numerador, montamos o denominador, então agora a gente vai construir ela. Em cima fica 289 e embaixo fica o denominador 90. Então a fração 289 sobre 90 representa essa dízima periódica aí dada. Caso você aí não esteja ainda crente do resultado, você pode dividir 289 para 90 e obter a fração, a dízima periódica que foi dada no início. Vamos para mais um exemplo aí, ó. Dízima periódica composta ainda. 4,02312121212. Então, primeiro a gente faz aquela notação, né, com a barrinha em cima do período. No caso, aí, a barrinha vai ficar em cima do 1 e do 2. Depois, a parte inteira é o número 4, o anteperíodo 0, 2, 3 e o período 1 e 2. Então, a parte que não se repete junto com o período, ou seja, a parte inteira, junto com o anteperíodo, junto com o período, forma o número 402.312. A parte que não se repete, ou seja, a parte inteira junto com o anteperíodo, forma aí o número 4.023. Então, o nosso numerador seria 4.023 menos... Desculpa, ali foi erro de digitação. Desculpa. Ficaria 402.312 menos 4.023. Daria 398.289. O denominador seria 99.000. 2 noves, porque nós temos 2 algarismos formando o nosso período, e 3 zeros, porque nós temos o anteperíodo formado por 3 algarismos. Então, para finalizar, né, a nossa fração geratriz seria 398.289 dividido para 99.000, certo? Então,
Vamos para mais um exemplo. Mais um exercício aqui para finalizar nossa aula. Encontre a fração geratriz da dízima periódica 1,16, 16, 16 e assim por diante. Então vamos lá. Notação 1,16, né? Barrinha em cima do 1 e do 6. Repara agora que o período já começa após a vírgula, então a nossa dízima periódica aí é simples. Então vamos lá, quem é a parte inteira? Algarismo 1. Quem é o antiperíodo? Não tem, porque a dízima periódica é simples. Quem é o período? 1 e 6. Parte que não se repete, parte que não se repete mais o período, ou seja, parte inteira junto com o antiperíodo, junto com o período, 116. Parte que não se repete, somente 1, né? Porque eu vou juntar o 1 com o antiperíodo, mas não tem antiperíodo, fica só o número 1. Numerador, então, 116 menos 1, daria 115. Denominador, 99, porque nós temos dois algarismos que formam o período, certo? Então, colocamos 2,9. Repare que não vai ter zeros agora, porque nós estamos trabalhando com dízima periódica simples. Portanto, ó, a nossa fração geratriz vai ser 115 sobre 99. 115 o numerador, 99 o denominador. Então, portanto, essa foi a nossa aula sobre fração geratriz. Espero aí que você tenha compreendido. Vá lá na plataforma, resolva exercícios, que é assim que a gente aprende matemática de verdade. Então, até mais. Abraço aí a todos e até a próxima.